Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. O Grêmio contratou Thiago Nunes e a minha proposta aqui nesse vídeo é trocar uma ideia com vocês, trazer análises importantes, mostrar, vai aparecer daqui a pouquinho um campinho desse lado, por isso que eu tô mais pro cantinho do vídeo, calma, não tô louco não, tá? É só por isso mesmo. Então daqui a pouco a gente vai colocar alguns campinhos aqui pra gente analisar e trocar uma ideia sobre o perfil do Thiago Nunes, o que pretende esse novo técnico do Grêmio, e eu também vou dar umas pinceladas aqui com vocês sobre a famosa cartilha que ele fez lá no Corinthians, ou até mesmo aquela que está circulando, uma foto do Thiago Nunes vestido com a camisa do Internacional quando ele era adolescente. Vamos falar sobre isso também. Mas vamos começar pelo mais importante, que é o campo. Eu peço para que você se inscreva aqui no canal, chegue junto com a gente. Se você não conhece e está chegando agora, clique em inscrever-se aqui embaixo, deixe o like, ative o sininho de notificações e chega junto para a gente trocar essa ideia a respeito de futebol. Eu trouxe alguns times do Thiago Nunes para a gente analisar. O time que está na tela nesse momento é o time do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana de 2018. Era um time que se posicionava dessa forma, num 4-2-3-1, tinha o Santos no gol, aliás, eu acho um baita goleiro. A linha de defesa naquela Sul-Americana tinha Jonathan, tinha Thiago Heleno, Léo Pereira e o Renan Lodge, um belo quarteto defensivo. À frente da zaga, observe que não tinha um volante fixo, os dois saíam muito para o jogo, tanto o Lúcio Gonzalez, argentino, quanto o Bruno Guimarães, que é um espetacular jogador, seleção brasileira inclusive, foi muito trabalhado pelo Thiago Nunes. O Rafael Veiga era esse meia que circulava entre as duas pontas do campo, e nos dois lados tinha o Marcelo Cirino com o Nicão. Mas observe que eu coloquei embaixo do Marcelo Cirino o nome do Nicão e vice-versa. Isso não foi um erro não, foi proposital. Porque em várias fases daquela Sul-Americana eles invertiam. Tinham alguns duelos que o Thiago Nunes entendia que o Nicão, por ser um cara mais forte, jogaria bem na esquerda e o Cirino pela direita. Tinha jogos que isso era invertido, baixava o Cirino para a esquerda e ia o Nicão para a direita. E o Pablo, de centroavante, vivendo uma fase extraordinária, ele que foi vendido depois dessa competição para o São Paulo, onde joga até hoje. É um time que deu super certo, que tinha vitórias muito boas fora de casa naquele momento, especialmente fora de casa naquele momento, e que foi campeão da Sul-Americana vencendo nos pênaltis, enfim, depois de 2 empates, o Júnior de Barranquilha. Mas eliminou no caminho times muito fortes, passou pelo Fluminense na semi, é um time que fez muito boa a competição e que projetou muita gente. Olha só, o Renan Lodge hoje é seleção brasileira, o Bruno Guimarães hoje é seleção brasileira, o Nicão segue no Atlético Paranaense, mas tem um outro patamar hoje, tá? Se pegar outros nomes, o Pablo saiu dali e foi para o São Paulo. O Santos também é goleiro que volta e meia lembrado para a seleção brasileira. Então o Thiago Nunes trabalhou muitos desses jogadores e lapidou boa parte desses jogadores. Quer ver mais um exemplo? Troca o time. Entra aqui o time campeão da Copa do Brasil 2019, em cima do Inter, inclusive, vencendo os 2 jogos da final. Venceu em Curitiba e venceu em Porto Alegre. Tem algumas alterações nesse time. Santos, o goleiro. Na direita, o titular era o Jonathan, mas ele se machucou ao longo da competição e entrou um garoto, Kelvin, que tinha apenas 17 anos naquela ocasião, como lateral direito. Na zaga não podia jogar o Thiago Heleno, estava com um problema médico, uma questão assim que ele foi obrigado a ficar afastado, assim como o Camacho, enfim, uma questão particular deles. Entrou o Robson Bambu na zaga, também jogador de seleção de base hoje no futebol europeu, fazendo dupla com o Léo Pereira, e na esquerda não tinha mais o Renan Lodge e aparece aqui o Márcio Azevedo, certo? Tem uma pequena modificação em termos de posicionamento desse time. Tem alguns analistas que desenham esse Atlético Paranaense num 4-2-3-1, com o Cittadini de meia e o Bruno Guimarães como um segundo volante. Eu, sinceramente, não vejo isso, tá? Eu vejo um Atlético Paranaense, ou via naquele momento um Atlético Paranaense com um volante bem definido, que era o Wellington, que hoje está no Fluminense, o Bruno Guimarães fazendo o vai e vem pela esquerda, o Léo Cittadini pela direita, e aí não são fixos, tá? O Léo Cittadini não ficaria sempre na direita, o Guimarães sempre na esquerda, eles invertiam muitas vezes, mas eu vi os dois em boa parte dos jogos alinhados,
fazendo vai e vem. O Léo Cittadini e o Bruno Guimarães. E aí esse time do Atlético tinha pelos lados o Nicão e já era o Rony pela ponta esquerda. E na frente o Pablo tinha saído e era o Marco Ruben no comando do ataque. Era um Atlético Paranaense muito forte, um Atlético Paranaense maleável. Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. O Thiago Nunes, ele não é propriamente um técnico conceitual e não tem problema. E não é ruim não ser conceitual, é até bom em alguns aspectos. Eu acho que ele consegue identificar aquilo que o jogo pede e moldar a sua equipe conforme isso que o jogo está pedindo. Então nós vimos jogos daquele Atlético dele com 65%, 70% de posse de bola, por exemplo, contra o Grêmio na semifinal, pegando a bola e amassando o Grêmio. Também vimos jogos, especialmente o da volta da final contra o Inter, em que ele teve menos posse de bola. Ele deixou a bola com o Inter, se retraiu especialmente no segundo tempo e foi jogar num contra-ataque. E exatamente num contra-ataque, aquele lance clássico do Cirino, passando pelo Edenilson e pelo Rafael Sobis, ele entra sozinho na área e dá o passe para o Atlético fazer o segundo gol e conquistar o título daquela Copa do Brasil. Então esse era o time. Observe que tem pequenas modificações na estrutura, certo? E aí, eu citei 2 times do Atlético Paranaense. Aí a pergunta óbvia que chega é a seguinte: tá, Cristiano Oliveira, mas e no Corinthians, que ele não foi bem? Então vamos colocar aqui o time do Corinthians, porque o contraponto inicial que eu faço para esse Thiago Nunes não foi bem no Corinthians é o seguinte: quem é que foi bem no Corinthians nos últimos anos? Wagner Mancini tá para cair e muito criticado. O Carille, naquela sua segunda passagem, que foi pré-Thiago Nunes, foi muito criticado também. A gente está vendo aqui no campo a nominata do Corinthians, é um time muito limitado. Um time com Cássio no gol, Fagner na direita, o Gil na zaga, o Danilo Avelar, que é um lateral esquerdo de origem, que reencontrou a sua posição no Corinthians depois de muitas críticas, como um zagueiro. E na esquerda variou bastante. Começou o Carlos Augusto no Campeonato Paulista, ele foi vendido para o Monza da Itália, entrou o Sid Clay, muito criticado. O Sid Clay estava no meu time, assim, daqueles mais gordinhos, sabe, acima do peso. Foi criticado, saiu, e entrou o Lucas Piton nos últimos jogos do Thiago Nunes, antes de ele perder um clássico para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e ser demitido. Do meio para frente tinha o Gabriel, que eu coloquei aqui nesse desenho, alinhado primeiro com o Ederson, que era o volante titular na fase final do Campeonato Paulista, e depois com o Cantígio, que retomou a posição no começo do Campeonato Brasileiro. Coloquei alinhado só para simplificar, tá? Porque na verdade o Cantígio ou o Ederson sempre saíam mais para o jogo na comparação com o Gabriel. E esse é um ponto que eu quero debater também, porque é uma ideia que tem o Thiago Nunes em todos os times dele. Embora ele não tenha propriamente aquela ideia do primeiro volantão, assim, um segundo mais técnico, isso acaba aparecendo nas entrelinhas várias vezes. Nós vimos naquele Atlético Paranaense o Wellington mais posicionado, segurando a onda, carregando o piano muitas vezes, para o Bruno Guimarães ser esse volante de controle, o volante que comanda o meio-campo, que controla o jogo, e ele fazia isso muito bem. E no Corinthians o Gabriel dava uma segurada e o Cantígio deveria ser esse cara a controlar o meio-campo. Ele foi contratado do Júnior da Colômbia para isso, para ser o cara a controlar o meio-campo, coisa que ele nunca conseguiu fazer desde que chegou no Corinthians. Mas a ideia era essa. Na execução não rolou, mas a ideia era ter o Gabriel como um volante mais fixo e o Cantígio como esse cara de controle. A nominata segue: o Ramiro era o meia pela direita, o meia pela esquerda começou a temporada com o Matheus Vital, ele perdeu a posição na parte final do Thiago Nunes para o Gustavo Mosquito. O Luan não era propriamente um meia como ele era no Grêmio, ele era quase que um segundo atacante. Eu não quero encher vocês de números por aqui, mas era quase um 4-4-1-1, tá? O Luan fazia aquele elo entre esses jogadores de meio e o Jô, que era o cara da frente. Então esse era o desenho do Corinthians. O que a gente nota nesse aspecto, nesses 3 universos que eu trouxe aqui? A gente nota que o Thiago Nunes, ele consegue fazer pequenas adaptações em relação àquilo que o seu grupo pede. Lembra que eu falei ali atrás que eu ia tocar num ponto específico dele não ser conceitual? Eu acho que chegou o momento. Nós temos alguns técnicos, agora que o Campinho saiu eu posso voltar para o meio aqui, tá? Vamos lá. Nós temos alguns treinadores que são essencialmente conceituais, que eles jogam daquele jeito, independente do adversário, eles têm um método, enfim,
Não é o caso do Thiago Nunes. Ele é mais maleável, o que até me agrada para esse tipo de situação. Ele consegue adotar um estilo mais reativo, ele consegue tomar iniciativa, a saída de bola dele não é uma saída essencialmente com 3 jogadores, ele fazia isso no Atlético, muitas vezes com o Wellington baixando entre os 2 zagueiros, mas às vezes o Wellington ficava, o lateral vinha para ajudar, o Márcio Azevedo voltava muito naquele time da Copa do Brasil, no time da Sul-Americana o Renan Lodge explodia e o Jonathan voltava, ele consegue ser maleável, por vezes saía numa linha de 4 e adiantava os volantes forçando uma bola no pivô, especialmente no Marco Ruben, então ele consegue ter essa variação de jogada. Outra coisa importante que eu destaquei, dei uma pincelada ali atrás e detalho mais agora, essa questão do volante. Ele não tem propriamente 2 volantes alinhados, por mais que o desenho inicial até possa ter, como eu coloquei no Corinthians, era claramente uma ideia do Gabriel dar uma segurada e o Cantígio ser esse cara para tomar as ações do jogo. O que acontece? Se ele identifica que o cara a tomar a iniciativa tem que ficar mais para a direita, ele baixava o Gabriel para a esquerda e soltava o Cantígio para a direita. Se o lado fraco do adversário fosse o lado oposto, ele mudava o Cantígio da direita para a esquerda e o Gabriel fazia o contraponto para não deixar o lado direito desguarnecido. Funcionou? Não, no Corinthians não funcionou. Mas não funcionou também por uma série de outros motivos. Eu já comentei com vocês. Quem é que deu certo no Corinthians nos últimos anos? Ninguém. O Corinthians é um caldeirão. O Corinthians tem vários aspectos que são muito tumultuados no seu extracampo. Então o Thiago Nunes acabou sofrendo muito com isso no Corinthians também, e ele sabe disso. Ele acabou comprando brigas com um grupo de jogadores e ele não foi respaldado pela diretoria. E essas histórias apareceram muitas vezes. Tem uma história que eu combinei de comentar com vocês e tá aqui em cima, tô sugerindo um vídeo que eu gravei há pouco tempo, pedindo a opinião do Alexandre Pretzel, que é um gaúcho, jornalista, muito bem informado e com opiniões muito fortes sobre futebol, para ele trazer bastidores do Thiago Nunes no Corinthians. E ele falou da tal cartilha que fez o Thiago Nunes, uma cartilha que exigia um comportamento diferenciado dos jogadores, só que essa cartilha não era só do Thiago Nunes. Só que quando ela foi vazada, quando ela foi exposta, o Thiago Nunes olhou para os lados e cadê os seus dirigentes? O diretor de futebol saiu por ali, o vice-presidente foi embora por lá, o presidente disse não é comigo, e aí o técnico assumiu a bronca sozinho. Ele não foi respaldado por isso. Então essa cartilha acabou pegando muito mal para ele em São Paulo? Sim, pegou muito mal. Agora, ele não é o único malvado da história não. Tinham outros tantos que deixaram ele acabar respondendo pela situação sozinho. E por fim, porque eu sabia que vocês iam querer que eu falasse sobre isso, comentasse isso, tá rolando nas redes sociais uma foto do Thiago Nunes, que eu até confesso que eu nem sabia se era ele, mas pelo visto é mesmo. O Thiago Nunes, na sua infância, ele é gaúcho de Santa Maria? Infância não, já adolescente, com a camisa do Inter na rua. Não sei se comemorando alguma coisa ou simplesmente usando por usar uma camisa do Inter. E aí vários começaram a dizer que, meu Deus, o Thiago Nunes é colorado, que absurdo. Gente, ele é profissional. Se na infância dele ele foi gremista, se ele foi colorado, se ele torcia pro time de Tangamandápio, cara, não faz a menor diferença. Ele é profissional. E tem um vídeo do Jeremias Werneck, que eu tô sugerindo aqui, que é um canal excelente. Jeremias, para mim, é um dos melhores jornalistas esportivos do Rio Grande do Sul. Tem canal aqui no YouTube, tô sugerindo esse vídeo dele, em que ele fala sobre isso. O assunto do vazamento dessa foto da camiseta do Inter do Thiago Nunes foi um assunto que chegou até a mesa de dirigentes do Grêmio, e os caras tiveram essa mesma atitude que eu falei agora. Gente, se ele foi colorado na infância, dane-se, a infância foi a infância. Ele é profissional, ele já trabalhou no Grêmio, inclusive, 2013, 2014, ele comandou a base do Grêmio, ele treinou jogadores como Darlan, como Jean-Pierre, então ele já trabalhou no Grêmio, sabe como as coisas funcionam, conhece alguns jogadores, ele é profissional. Se na infância ele torcia para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Clube do Remo, para o Grêmio, para o Inter, isso, numa boa, não é relevante. O relevante é o trabalho que ele faz dentro de campo. E aí eu tô achando sim que no Grêmio, se ele for respaldado, ele pode ter sucesso sim.
porque ele é um técnico conhecido por ser perfeccionista, temperamental, sim, temperamental, acho que esse vai ser um desafio que ele vai ter, mas se ele conseguir superar esse desafio do temperamento dele, eu vejo que sim, é possível ele ter sucesso, porque ele tem base para usar, ele lançou muita gente boa no Atlético Paranaense, vimos alguns aqui nesses campinhos agora há pouco, Renan Lodge, Bruno Guimarães, Robson Bambu, Rony, Kelvin, todos esses caras têm sucesso na carreira. O Kelvin menos que os outros, mas todos esses caras têm sucesso na carreira. E todos eles foram ou lançados, ou potencializados, ou lapidados pelo Thiago Nunes. Ah, mas no Corinthians não lançou ninguém. Gente, quem que ele poderia lançar no Corinthians? Então assim, não dá para cobrar aquilo que não tem. Quem que ele ia lançar no Corinthians? Não tinha quem ele lançar no Corinthians. Ele até deu sequência para o Carlos Augusto, que foi vendido, enfim, mas não tem muita coisa para fazer. No Grêmio, não. No Grêmio é diferente. Ele tem Jean-Pierre, ele tem Darlan, ele tem Matheus Henrique, ele vai ter durante alguns meses o PP, ele tem Ferreira, ele tem Guilherme Azevedo, ele tem Léo Chu, ele tem Fernando Henrique, ele tem Vitor Bobsin, ele tem o Juan, ele tem Wanderson, ele tem Breno. A base do Grêmio revela gente em escala industrial. Ele sabendo aproveitar isso, e acho que ele sabe, é meio caminho andado para ele ter sucesso dentro do Grêmio. Tomara que tenha. Thiago Nunes, novo técnico do Grêmio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa análise um pouco longa, não tem problema, acho eu, que fiz sobre ele. Então, se você está chegando até o final do vídeo, não custa nada, por favor, né? Clica em inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho de notificações e like. Deixa o like no vídeo e, claro, comenta aqui para dizer o que você achou. Tá certo? Muito obrigado.